Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Retomando o nosso estudo, a carta aos Gálatas, hoje é a segunda aula. Vocês devem estar lembrados de que na semana passada eu disse que a separação entre o capítulo 1 e o capítulo 2 é apenas uma divisão de texto que não é uma divisão de sentido, também não é uma divisão temática, porque Paulo simplesmente continua no mesmo assunto, no capítulo 2. E hoje durante o nosso estudo, nós temos o tronco principal do nosso estudo, que é uma exposição de Paulo aos Gálatas a respeito dos problemas que o judaísmo e os judaizantes estavam causando à igreja. E também a alguns libertinos, como nós falamos semana passada. Esse é o tronco principal. Mas nós vamos sair por um galho para fazermos uma análise depois de coisas que aconteceram em Jerusalém, que aconteceram com outros apóstolos, com outras pessoas, inclusive Tito, para nós termos uma ideia assim do contexto histórico e religioso da época. E vai ser bastante interessante para a gente. Se você quiser acompanhar pela revista também, a seu critério, eu quero lembrar os irmãos que são mais recentes aqui nessa classe que ter e ler a revista durante a semana é muito importante, tá? Eu não levo a aula com base na revista, mas ela é muito importante para você estruturar o assunto na sua mente, para você se inteirar dele durante a semana. Com isso você vai precisar ler o texto bíblico a que a lição se refere, e já vir aqui com algum preparo para a aula, vai facilitar muito o seu entendimento. Você já vai estar em pé, já tomado da situação, vai ajudar bastante. Você não vai ser aliás, a lição não vai ser para você uma novidade quando você chegar aqui, você já vai ter uma noção dela, e isso vai ampliar um pouco o seu conhecimento. E também tem outra vantagem, que você pode, acompanhando pela revista, você pode voltar quando quiser para tirar dúvidas. Você pode fazer anotações nela, do que a gente falar durante a aula, pode rabiscar a sua revista, é sua, né? E depois você pode voltar e falar, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse assunto, Aí você volta e estuda ela de novo. Isso é muito bom. Eu já utilizei revistas antigas, de escola dominical, 30 anos atrás, para preparar outras aulas, para tirar algumas dúvidas. E vale a pena, viu? Você fazer assim. Vamos lá para a leitura então de Gálatas capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi devido a uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo, ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar, os quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, nada me importa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, foi se retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão.
E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas perante todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum, porque se torno a edificar o que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Até aqui, só 21 versículos. O nome do irmão é Yuri, né? Yuri. Você me conhecia, né? O senhor lembrava de mim? Não lembrava. Essa semana eu tive uma surpresa muito grata. Encontrei seu pai na academia. Aí ele falou de vocês. Eu perguntei, mas onde eles estão se congregando? O Yuri está na Segunda Igreja Batista. Eu falei, mas Segunda Igreja Batista, eu me congrego lá? Pois é, ele conhece o senhor. Eu vejo você aqui toda semana e não sabia, olha, conheço você. Máscara, né? Pois é. Pequenininho, morava em frente à minha casa, né? É um prazer muito grande, viu? Ter você aqui, poder lembrar aqueles tempos. Fico muito feliz, viu? Deus abençoe o seu estado aqui, da sua senhora, do seu filhinho. Bom, vamos lá, a nossa lição. Quando Paulo diz no versículo 1 que depois de passados 14 anos, existe assim uma controvérsia, como muitas coisas aqui nos escritos de Paulo, a respeito se foi desde a conversão dele ou depois das coisas que ele tinha narrado. Provavelmente foi depois das coisas que ele narrou no capítulo 1 de Gálatas. Ele foi novamente a Jerusalém com Barnabé e levando também Tito. Esse Barnabé e esse Tito vão ser importantes na nossa aula hoje. Barnabé é tido como provavelmente a pessoa mais influente no mundo evangélico da igreja primitiva depois de Paulo. Provavelmente, muitos estudiosos dizem assim, que Barnabé deve ter sido um ganhador de almas e um atuante, um obreiro cristão de maior repercussão, maior atuação, vamos dizer assim, de maiores consequências para a igreja depois de Paulo. E ele é pouco falado, né? Então deve ter sido um homem assim, impressionante. Se não me engano é ele que era chamado no livro de Atos de o Filho da Consolação, é isso? Então, por aí vocês têm uma ideia. Ele tentou apaziguar Paulo quando houve uma contenda com João Marcos. Era um obreiro muito atuante, e daqui a pouco nós vamos ver qual a importância dele. E também de Tito. Tito era um cidadão grego e que caminhava com Paulo. Também era um indivíduo muito importante no trabalho. Era uma pessoa de muita confiança de Paulo. Você vê que existe uma carta de Paulo a Tito, uma carta pastoral, em que Paulo dá instruções sobre diversas coisas da igreja, inclusive de como nomear obreiros, quais são os critérios, como estabelecer obreiros. E é uma coisa importante, né? Você vê um obreiro ser ensinado por outro de como escolher outros obreiros, como escolher pastores, como escolher líderes para a igreja. Isso mostra que ele tem realmente certa relevância na igreja. Mas interessante, né? O nome de Tito não é mencionado no livro de Atos. O livro de Atos é muito importante para entender a história primitiva da igreja, como ela floresceu, como ela cresceu, até chegar depois na idade, vamos dizer assim, até depois se transformar na igreja católica e chegar à Idade Média. O livro de Atos é importante para entender isso. E ela retrata a atuação dos principais obreiros da época. E Tito não está mencionado no livro de Atos, não se vê em lugar nenhum. Algumas pessoas acreditam que ele era irmão do escritor de Atos, Lucas. Acreditam que ele era irmão de sangue, e Lucas, como era uma pessoa
não vou dizer tímida, foge o termo agora, humilde, né? Embora fosse um médico, tivesse essa reputação, acreditam que se ele era irmão de Lucas, então Lucas, por modéstia, não falou do próprio irmão ali. Há controvérsias, mas eu coloco academicamente falando, né, para vocês analisarem essa proposta, que não é minha, né? Eu também só vou ficar sabendo a verdade lá no céu. Mas a verdade é que Tito, então, só é conhecido porque Paulo escreveu dele. E ele vai se tornar também uma figura importante aqui. Por que eu estou falando dos dois já, se eu vou falar mais na frente? Porque eles já estão no versículo 1, eu quero que você já prepare a sua mente para nós discorrermos algum assunto. Então Paulo, depois de 14 anos, foi para Jerusalém, levou Barnabé e levou Tito. E ele foi, diz no versículo 2, porque foi uma revelação, claro, de Deus, né? Que Deus lhe revelou que era para ir. E chegando lá, ele fez o seguinte. Ele se encontrou com os maiorais da igreja e expôs para os maiorais o evangelho que ele estava pregando. Aí você vai parar assim, mas peraí, os outros apóstolos, os outros obreiros da igreja que estavam em Jerusalém não pregavam o mesmo evangelho? Eles não acreditaram no mesmo Senhor e pregavam a mesma notícia? Por que Paulo tinha que dizer para eles o que estava pregando? Eram evangelhos diferentes? Infelizmente. E é aí que nós vamos sair de um tronco, vamos sair do tronco da história para pegar um galho, né? Para nós tratarmos desse assunto. Ele foi porque Deus disse que era para ir numa revelação. Isso é muito importante. Esse começo do versículo 2 é muito importante para a história da igreja. Você tem uma ideia que se Paulo não tivesse existido, o evangelho hoje entre os gentios, entre nós que não somos judeus, seria muito diferente. Claro que Deus teria levantado outra pessoa, mas falando em termos meramente intelectuais e humanos, teria sido muito diferente, porque Paulo foi um colosso. Paulo foi um gigante na pregação do evangelho. Paulo enfrentou toda a ditadura do judaísmo sozinho na época, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Se não fosse pelo apóstolo Paulo, o evangelho que nós teríamos hoje seria um evangelho judaizante. E quando ele diz aqui que foi por revelação para Jerusalém, para dizer para os maiorais da igreja que tipo de evangelho ele estava pregando, foi porque Deus queria que ele fosse lá e mostrasse o que ele está fazendo para mudar o curso da história. Por isso que eu digo, esse versículo 2 é muito importante para a história da igreja. Ele então expôs o evangelho que ele estava pregando aos gentios, expôs para os maiorais da igreja, principalmente aqueles que eram de destaque. E ele diz, para ver se de algum modo eu não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. É uma frase misteriosa. Acredita-se que a intenção de Paulo escrever isso foi dizer que, deixar nas entrelinhas, que ele estava buscando o reconhecimento daquelas pessoas para esse evangelho. Aí você vai dizer, mas Paulo era um sujeito bicudo, né? Ele não se importava se as pessoas estavam aprovando ou não a pregação dele. Ele queria falar a verdade e continuar ganhando almas para Jesus entre os gentios. Se os judeus aprovavam ou não, para ele tanto fazia. Ele já até falou disso. Mas você sabe que no fundo, o ser humano precisa de aprovação. Certo? Precisa de reconhecimento. E ele precisa de reconhecimento daqueles que dizem que estão do lado dele. Aqueles que estão na mesma luta, na mesma batalha. É assim o ser humano. Então, se você vir um irmão, uma irmã, que para você parece uma coluna forte da igreja, uma pessoa que está bem estabelecida, na qual outras pessoas podem se abrigar, podem se agarrar para poder passar o temporal, fique sabendo, essa pessoa também é ser humano, tem fraquezas, tem limitações, tem necessidades, também é uma ovelha do Senhor Jesus, precisa da graça de Jesus, precisa de misericórdia, também chora, também geme, também tem necessidade, também tem dúvidas e tem problemas. Então não olhe para uma pessoa, um irmão, uma irmã, achando que aquela pessoa é uma fortaleza inabalável. A única fortaleza inabalável é o Senhor Jesus Cristo. Todos os nossos irmãos e irmãs, todos nós necessitamos de ajuda. E existem momentos que o inimigo ataca ferozmente, existem momentos que Deus permite tribulação, problema na nossa vida, e a nossa resistência vai sendo minada. Esse é o objetivo do inimigo. E Deus permite algumas vezes isso acontecer porque Ele quer que nós nos socorramos dEle, e nós nos socorramos dEle também através dos nossos irmãos. Então pense nisso a respeito de você que se considera forte, e pense nisso a respeito de um irmão ou uma irmã que você considera forte também.
Nós precisamos uns dos outros, gente. E precisamos muito uns dos outros. Não abra mão disso. Essa é uma das maiores maravilhas e uma das maiores delícias que o Senhor deixou para a igreja. É nós precisarmos uns dos outros. Vai dizer que não. Às vezes a gente fica durão, fala, não, eu vou passar por essa sozinho, vou vencer, não quero que ninguém saiba. Mas quando alguém fica sabendo, a gente desmorona e alguém ajuda e nos socorre, e a gente percebe que sem a ajuda daquele irmão a gente não teria se levantado. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se desenvolve o amor em nós, desenvolve a reciprocidade. Então não abra mão disso, mas de jeito nenhum não abra mão disso. Precise dos outros irmãos. Sinta a necessidade dos outros irmãos e também estenda a sua mão e fique de olho, porque pessoas muito fortes, a gente tende a pensar que nunca vão ser abaladas e daqui a pouco ela cai, ela rui, porque ninguém ajudou. Ela não pediu ajuda e nós não percebemos que ela precisava. Então Paulo, que era muito fortão na fé, era muito seguro de si, era muito bicudo, aqui está deixando nas entrelinhas que precisava do reconhecimento. Por quê? Ora, ele vivia num mundo hostil, ele era muito perseguido. E ele precisava pelo menos contar com os irmãos, chegar a dar um tapinha nas costas dele, Paulo, vai que nós estamos com você. Enfrenta essa luta, Paulo. Ele precisava de pelo menos isso dos maiorais da igreja. E outra, ele enfrentava um mundo pagão e um mundo judaizante tão violento contra ele, com tamanha perseguição, que o fato dele ter o que dizer para essas pessoas a respeito dos líderes era importante. Ele podia dizer para essas pessoas que o perseguiam, olha, os líderes concordaram comigo. O que eu estou fazendo aqui tem respaldo da liderança dos outros apóstolos mais famosos. Isso não é importante? Se você vai fazer um trabalho e alguém da igreja, ou alguém de outra igreja, ou alguém que parece irmão, mas não é, e questiona você, e você fala, não, o pastor está sabendo, e ele está de acordo com o trabalho que eu estou fazendo. Isso não, né? Isso não muda as coisas? Isso não abre as portas? Isso não dá para você um respaldo, uma autoridade para continuar nisso? Paulo talvez pensasse nisso também. Parece que se ele não tivesse esse reconhecimento dos líderes, eu acredito que ele ia continuar da mesma maneira. Ele ia continuar a pregar o evangelho, ia ser perseguido, ia até o fim, porque ele era obstinado nisso, ele era muito dedicado. Mas ter o reconhecimento dos irmãos muda tudo. As emoções são outras. Você vai feliz para a obra. Você vai falar, eu sei que tem gente orando por mim lá. Eu sei que os líderes da igreja em Jerusalém estão orando por mim e concordaram com o trabalho que eu estou fazendo. E melhor ainda, agora eu vou ter mais facilidade, maior penetração com o evangelho, maior amplitude de trabalho. Por favor, lembre-se disso, irmãos. Os irmãos, até aqueles que nós não vemos, precisam de nós, precisam da nossa ajuda. Não vamos nos acomodar aos bancos da igreja, por favor. Pelo menos ofereça-se em oração ardente. A música que nós cantamos aqui hoje, o hino, né? Canta minha alma, rendei-lhe sempre ardente louvor. É preciso nós sentirmos isso, que o nosso louvor é ardente, é como se nós estivéssemos no meio das chamas. Não é ardente isso toca meu coração. Não, é aquele louvor como se nós estivéssemos no meio das chamas e aquele perfume do nosso louvor, da nossa adoração está subindo para Deus. Essa é a figura do incenso do Antigo Testamento. Deus diz que quando aquela mistura de certas substâncias que Ele mesmo escolheu fossem colocadas no incensário e fosse colocado brasa, o aroma daquele incenso subiria às narinas de Deus, Ele sentiria o prazer da oferta que seu povo estava lhe apresentando. É isso que a música está dizendo, a sua alma cantar para o Senhor, servir o Senhor de tal maneira que você sinta como se estivesse no meio das brasas, no meio das chamas, e o seu louvor, a sua adoração estão subindo a Deus, você sente aquele calor espiritual servindo o Senhor. É essa a intenção, porque a Bíblia diz que nós somos holocaustos vivos, isto é, queimados por inteiro, holocaustos, queimados por inteiro. Então nós estamos nas chamas do Espírito Santo e nós precisamos ter convicção de que isso está acontecendo em nossa vida, que nós estamos oferecendo a Deus no meio das chamas do Espírito Santo, oferecendo um louvor ardente, uma adoração ardente ao Senhor. Imagina que igreja nós podemos ser se nós fizermos isso, com ardor, nas chamas, nas brasas do incensário, oferecendo um serviço a Deus, intercedendo pelos nossos irmãos que estão em lutas, em dificuldades, que precisam de ajuda, que precisam de uma mão amiga. E você faz ideia de quão maravilhoso isso é aos olhos de Deus, de como Deus se agrada disso. A nossa comunhão, irmãos, não pode ser apenas teórica.
apenas retórica. Nossa comunhão tem que ser de verdade, nas chamas do Espírito Santo. Deu para entender bem, né? Tem mais. O livro de Apocalipse mostra que um anjo pegou um incensário e João perguntou: o que é isso? Ele disse: são as orações dos santos. Essa sua participação diante de Deus em favor dos irmãos, um clamor pela igreja e pela humanidade no meio das brasas, está reunida diante do Senhor. As orações dos santos, desde Adão até agora, até o fim dos tempos, está guardada diante de Deus, no incensário de ouro. E Deus vai usar isso. Ele não se esqueceu de nenhuma das suas orações, minha irmã e meu irmão, não se esqueceu. Então, vamos investir nisso agora. Vamos investir, vamos encher o incensário de Deus da nossa adoração, do nosso louvor, das nossas orações, do nosso clamor por nós e pelos nossos irmãos. E vamos ver essa obra nas mãos do Senhor prosperar, crescer. E versículo 3, mais alguns à frente, Paulo diz assim: nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar, aos quais nem por ainda uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Você sabe de quem é que Paulo está falando aqui? Ele está falando de Tito, mas ele está falando de outras pessoas que foram lá para tentar aprisionar a consciência desses irmãos, para que eles se judaizassem. Estavam pressionando Tito a ser circuncidado, já que ele estava em Jerusalém. Estava pressionando Paulo com relação a isso. Estava de olho para ver que tipo de liberdade cristã Paulo e os que estavam com ele tinham. Então, Paulo está falando de Tito e está falando desse outro grupo. Você sabe que grupo é esse? Pasmem, esse grupo é de irmãos nossos, de crentes. Aí você vai falar: mas peraí, se eles eram crentes, por que eles estavam fazendo isso? Eles já não abandonaram o judaísmo e passaram a dar apoio a Paulo no evangelismo? Não. Vamos fazer uma leitura lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Aí nós estamos entrando nesse galho grosso secundário, né? Atos, capítulo 21. Para poder gravar, os irmãos permitam que eu faça a leitura, tá? Para poder ficar aqui no gravador. Versículos 17 até 22. Atos 21, versículos 17 a 22. A epígrafe que diz assim: Paulo chega a Jerusalém. Então, mantenha essa cena na sua mente. Paulo chegando a Jerusalém. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago, que era um dos cabeças da igreja em Jerusalém. E todos os presbíteros, quer dizer, os anciãos, compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma, Paulo, as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido. Olha aí, está falando de judeus que se converteram a Jesus. E todos são zelosos da lei. Olha aí, ele está falando de milhares de crentes judeus que são zelosos da lei. Mas como é que pode isso, gente? Não parece uma contradição? Eles se converteram a Jesus Cristo, mas são guardadores da lei, são zelosos da lei. Vamos ao versículo seguinte. Eles têm sido informados a teu respeito. Aqui alguém dizendo para Paulo: de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos e nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente eles saberão que tu chegaste. Olha aí o problema. Olha que problema. Tiago dizendo para Paulo: Paulo, oh, que maravilha, oh, glória a Deus, oh, que bênção o seu ministério, olha o que Deus tem feito através de você, que maravilha, Paulo. Mas só que tem um problema, nós temos aqui milhares de irmãos na fé, que são judeus, que são zelosos da lei e que já estão sabendo o que você está fazendo. O que nós vamos fazer quando eles chegarem? É duro ouvir isso, não é não? Olha o problema que Paulo enfrentou. Ele foi para Jerusalém para ver os irmãos e ele estava correndo um risco muito sério por causa de irmãos.
O que estava acontecendo então? Por que havia irmãos dessa natureza? Porque na época, e aí você vai entender o que eu disse, porque Deus levantou Paulo, que mudou a figura do Evangelho, porque na época, os judeus que foram se convertendo acreditavam que o que eles estavam fazendo era apenas uma continuidade do judaísmo, uma continuidade natural. Eles não esperavam o Messias. Os judeus esperavam o Messias e os judeus esperam o Messias até hoje. Os judeus de agora não acreditam que Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido. Mas os judeus da época esperavam o Messias. E quando Jesus veio e que começou a pregação a respeito do Evangelho de Jesus Cristo como Messias, muitos acreditaram, mas eles acreditaram que a vinda do Messias e o reconhecimento de Jesus como Messias era apenas uma continuidade natural da religião que eles já estavam tendo. Afinal de contas, a religião deles foi estipulada por Deus e foi Deus quem disse que o Messias viria. Então, para eles, entendeu? Na mentalidade deles era uma coisa natural. Olha aqui o complemento da nossa religião. Olha o complemento do judaísmo. O Messias chegou, agora nós vamos servir o Messias. Mas eles já eram judeus praticantes, zelosos da lei. Eles já tinham se circuncidado, eles guardavam festas, dias, eles guardavam solenidades, tinham vários rituais. Então, para eles, o que aconteceu foi apenas um acréscimo. Eles continuavam com o pacote legal de antigamente e Jesus entrou nessa história para salvar as almas deles. Então, esse pensamento passou para os gentios. Eles diziam o seguinte, tudo bem que Jesus é o salvador de vocês, mas vocês têm que fazer como a gente, tem que começar do começo, tem que começar pela lei. Ou vocês são ouvidores e praticantes da lei de Moisés, e aí vocês podem ser salvos no Messias Jesus Cristo, ou nada feito. E Paulo estava combatendo isso. Paulo teve muita dificuldade em Jerusalém, e quando ele foi lá e anunciou qual o tipo de evangelho que ele estava pregando, que era evangelho de total libertação, e libertação inclusive das obrigações da lei, os maiorais acreditaram. Os maiorais entregaram isso nas mãos do Senhor e creram em Paulo. Paulo, você está certo, mas nós temos os antigões aqui que não acreditam e não concordam com isso. Agora vocês têm uma noção boa de como foi a dificuldade de Paulo, né? E ele foi perseguido por causa disso, e muito perseguido. Tiago aqui está dizendo para Paulo, olha, nós temos aqui milhares de irmãos cristãos que são guardadores da lei, são zelosos da lei. E eles estão sabendo o que você está falando, eles acham que você está falando que Moisés acabou, que não tem que circuncidar mais ninguém. Paulo dizendo, é isso mesmo. Então o que nós vamos fazer agora, Paulo? Pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer quando eles chegarem? O que você faria numa situação dessa? Você vai dizer, falar a verdade, né? E é por isso que Paulo foi perseguido. Você está entendendo agora por que é que Paulo mudou a história da pregação do Evangelho? E pior ainda, que ele vem dizer aqui adiante, que depois desses acontecimentos, ele foi para Antioquia da Síria, que era uma cidade mais perto dali. Não tem nada a ver com aquela que nós falamos semana passada, Antioquia da Psídia, ou Pisídia, de acordo com isso, que era a que ficava lá na Galácia. Antioquia da Síria foi o centro de irradiação do Evangelho para os gentios. Ficava ali perto do mundo judeu ainda. E Paulo foi para lá, e quem apareceu lá? Pedrão, né? Pedro. E Paulo, só acompanhando o movimento. Por quê? Porque ele sabia que Pedro era pregador para os judeus. E ele ficou de olho, e aí ele percebeu, detectou erro em Pedro. Ele diz aqui... Ele diz que ficou observando Pedro e Pedro não estava agindo corretamente de acordo com a verdade do Evangelho. E ele confrontou Pedro em público. Pedro, vem cá. Você está agindo com hipocrisia, rapaz. Você está sendo hipócrita no meio desse povo. Eu? Você. Você sendo judeu, vive no meio dos gentios como se você fosse um gentil. Como assim, né? Você come com eles, você confraterniza com eles, que os judeus abominavam isso. Inclusive os judeus crentes abominavam isso. Eles achavam que os gentios eram uma raça à parte, uma casta à parte, e que eles não podiam sequer comer. Eles diziam que comer uma mesma mesa que os gentios era como se estivesse vilipendiando a lei de Deus, entregando pérolas aos porcos. Eles não admitiam isso. Irmãos, imagina a divisão que havia na Santa Ceia quando tinha judeu e gentil na Santa Ceia. Não podiam se encontrar dentro da área de culto.
E Paulo viu isso em Pedro e falou: Pedro, você veio para cá, você sentou na mesa, comeu com os gentios, se refestelou com eles, abraçou, beijou, passeou com eles, orou com eles, conviveu com eles, foi para a praça, foi para a pizzaria com eles. Agora que vem o pessoal lá que Tiago mandou aqui, que são aqueles judaizantes, você viu isso e saiu de fininho, foi saindo de fininho, para eles não verem você participar da mesa com os gentios? Você está sendo hipócrita, Pedro. Foi isso que ele quis dizer, na linguagem atual. Está sendo hipócrita. Por quê? Porque nós que somos judeus, não somos mais pecadores no meio dos pagãos. E Paulo disse que o negócio foi tão sério que até Barnabé, que foi um dos grandes expoentes da pregação do evangelho da época, estava sendo envolvido por essa hipocrisia de simulação. Pelo visto, só mesmo Paulo não foi engambelado nessa história. Vocês estão vendo a força do judaísmo da época? Bom, vamos voltar um pouquinho. Ele disse assim: quando vieram as pessoas que Tiago mandou, você vai falar, peraí, por que Tiago mandou alguns fariseus cristãos irem para Antioquia sabendo que Pedro e Paulo estavam lá? Aí você vai falar, por quê? Paulo não tinha acabado de estar com eles em Jerusalém, e Tiago, João e Pedro deram tapinha nas costas de Paulo, concordaram: vai fundo, Deus abençoe você, vai nessa, prega o evangelho dessa maneira mesmo. Agora passa um tempinho, Tiago manda a gente atrás de Paulo para ver o que está acontecendo. Você está vendo a dificuldade? É isso aí que você está pensando. Tiago tinha dado tapinha nas costas de Paulo, depois mandou judeus radicais atrás de cristãos para a igreja de Antioquia para ver o que estava acontecendo lá, para ver se eles estavam obedecendo os rituais ou não. É difícil, gente. É difícil. Isso é desmoralizador. Um dos grandes líderes da igreja fez isso com o apóstolo Paulo. Quando você lê na sua Bíblia assim que aqueles que... o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão, quer dizer, o evangelho da incircuncisão é aquele que é pregado aos gentios, que não se circuncidam. E o evangelho da circuncisão é aquele que é pregado aos judeus que se circuncidam. Um comentarista diz que mudar esse estado de coisas é muito demorado. Tinha que esperar os mais antigos da igreja, os líderes mais velhos, os anciãos morrerem. Tem que esperar que eles morressem para uma nova geração poder adquirir uma nova consciência. É triste isso, não é? Porque a Bíblia diz que os mais velhos devem ensinar os mais novos como se comportar. Imagina a gente ter que esperar os mais velhos morrer. Imagina você falar assim: eu vou esperar o Hermógenes morrer para ver se alguém dá um ensino, né? Um pouco mais contextualizado, mais de acordo com a nossa época, né? Imagina isso ter que acontecer. Não é certo isso. Parece que a igreja falhou em todos os sentidos com relação ao judaísmo. Os judaizantes falharam porque fincaram o pé e não percebiam que a salvação era apenas e tão somente pela graça de Deus, baseado no sacrifício de Jesus Cristo. E a igreja não fez pressão suficiente em cima dos judaizantes, pelo contrário, estava cedendo. Não fez pressão suficiente para dizer para os judaizantes, para os mais antigos: não, nós temos liberdade, Deus está operando no nosso meio, a gente não precisa se circuncidar, nem guardar festa, nem dia, nada, nem cerimônia, não precisa disso. Bom, aqui fica explícito o motivo de Paulo escrever para os Gálatas, porque era isso que estava acontecendo. Ele virava as costas, os judaizantes, irmãos nossos, chegavam e falavam: Paulo está aí? Não. Então vem cá que eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, não dá certo vocês continuarem nesse ritmo, achar que é só Jesus e acabou. Não dá certo. A lei de Deus foi dada por Deus, através de Moisés. Vocês têm que obedecer à lei de Deus, não foi Deus quem deu? E eles iam falando com tal maneira, com tal poder de convencimento, que estavam levando os irmãos gentios a ir para o judaísmo, a circuncidar, a obedecer certos rituais. Aí você vai falar: puxa vida, mas a igreja primitiva era maravilhosa. Atos capítulo 2, lá no final fala, tinham tudo em comum, repartiam tudo, e comiam pão em casa com alegria,
e papapá, oravam juntos no templo. Você falasse, aquela igreja era maravilhosa. Gente, igreja perfeita só vai ser vista lá no céu. Só no céu. Não adianta que se você procurar defeito na igreja, nas igrejas, nas congregações, nas denominações, você vai encontrar, e vai mesmo. Principalmente aqueles defeitos que a gente não gosta, né? Aqueles costumes que são diferentes daqueles que nós adotamos. Aí é que complica mesmo, né? Eu posso falar isso para vocês porque eu acho que aqui a maioria sempre foi batista, né? Eu passei 15 anos na Assembleia de Deus, 6 anos na Igreja Pentecostal Manancial, depois me congreguei mais um tempo na Igreja Batista em Aparecida, depois fui para a Igreja Videira, aí passamos 3 anos na Igreja Presbiteriana, né? Aí você vai falar, mas ficou pulando de galho em galho? Graças a Deus, porque eu aprendi muito com isso, graças a Deus. E outra, são galhos da mesma árvore de Jesus Cristo, são a nossa família. Eu não tenho preconceito. Então eu posso dizer isso para vocês com experiência. Em 32 anos de evangelho, eu passei por diversas igrejas, conheço irmãos de todas essas, né? Não conheço de outras. E vou dizer para vocês, em lugar privilegiado, defeitos em todas elas e qualidades em todas elas. E em todas elas existem pessoas que confessam Jesus Cristo e vão para o céu conosco. E nós vamos encontrá-las lá. Ok? Uma vez uma irmã falou para mim na igreja presbiteriana. Não, ela estava falando mal da Assembleia de Deus. Eu já tinha saído fazia tempo, né? Aí o pastor disse que eu tinha sido pentecostal. Eu falei, não, eu não fui pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu estou me congregando na igreja presbiteriana, mas eu sou pentecostal. Então isso não mudou minha vida. Eu não deixei de ser pentecostal. Eu vou respeitar. Ele pensou que eu tinha abandonado a ideia de ser pentecostal porque eu estava me comportando como presbiteriano. Não. Eu estava respeitando a igreja presbiteriana, assim como eu respeito a igreja batista. Se você for transferido ou tiver que se mudar para uma cidade em que não haja nenhuma igreja a não ser uma igreja pentecostal, você vai abandonar Jesus, vai ficar servindo Jesus só na sua casa, ou você vai procurar os irmãos, vai respeitar a tradição dos irmãos, vai fazer seu papel dentro da igreja, vai servir o Senhor Jesus e abençoar os irmãos com sua participação. O que você vai fazer? Está difícil responder, né? Você é servo de Deus. O título da igreja não é o mais importante. O importante é se lá dentro existem irmãos e irmãs em Cristo e Deus está levando você para lá para você fazer o seu papel, para você dar frutos lá dentro. Isso é importante. Então, voltando à questão de que não existe igreja perfeita, né? E na época, então, era uma divisão muito clara e era angustiante. Isso era muito trabalhoso para Paulo. O que você faria? Eu pergunto essas coisas, quase todas as aulas eu pergunto mais de uma vez, o que você faria numa situação dessa? O que você faria se você estivesse numa festa, uma reunião de irmãos ou uma santa ceia e aparecesse um obreiro, um pastor ou um irmão, alguém que confessa a mesma fé e se comportasse como Pedro, discriminando um grupo em favor de outro e depois voltando e ficando naquela... O que você faria? Eu não tenho nada com isso, né? Deixa ele com o pastor dele, certo? Deixa ele resolver o problema com a igreja dele. Paulo não fez isso. Pedro era considerado um dos cabeças da igreja e Paulo não era. Paulo era perseguido pelos judeus. E Pedro era considerado um dos cabeças. E mesmo assim Paulo falou, Pedro, você é hipócrita. Você está agindo com hipocrisia, com dissimulação. Isso é um desrespeito a Jesus Cristo e aos irmãos. Falou em público isso na reunião da igreja. Você teria coragem de fazer isso? Há horas que precisa, né? Gente, Pedro era um apóstolo, era um dos líderes da igreja. A igreja católica acha que ele foi o primeiro papa. E tenta relevar esse erro gravíssimo dele. Mas foi tão grave o erro de Pedro, que até Barnabé, que foi um grande pregador, já tinha ido de embrulho nessa. Ele já estava agindo com hipocrisia também. Barnabé, que pregava aos gentios, que também convivia com os gentios, quando viu o pessoal de Tiago chegando,
os fariseus cristãos chegando e olhando tudo. Quando ele viu que Pedro começou a disfarçar, mudar o comportamento, o Barnabé também, ô Pedro, o que a gente está fazendo aqui? Vamos sair daqui, vamos mudar de lado, vamos para aquele lado de lá agora. E Paulo não perdoou, ele desceu a sola, desceu a ripa. Falei, isso é hipocrisia grosseira, isso prejudica a igreja, isso depõe contra o Senhor Jesus Cristo, isso não se faz. Porque olha, gente, hipocrisia é uma desgraça para a igreja. Se vocês querem ter uma ideia do que a hipocrisia é por um contexto religioso, leia Mateus capítulo 23, quando Jesus censura os fariseus. É um capítulo comprido em que Jesus fala diversas vezes, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele fala várias vezes. Eram os religiosos da época, eram as autoridades da igreja da época, e Jesus confronta em público, vocês são hipócritas, ai de vós, a condenação de vocês vai ser muito grave, vai ser muito grande. Falou em público. Por quê? Porque chega uma hora em que os irmãos estão sendo prejudicados, o rebanho está sendo prejudicado pela atuação de uma ou de outra pessoa. Isso precisa ser... Alguém precisa tomar uma providência. Não é, eu vou para casa e vou orar a Deus. Onde está a nossa responsabilidade com o rebanho? Paulo sentiu esse peso da responsabilidade e falou, eu tenho que fazer alguma coisa. A igreja está sendo arrastada para o lugar do erro. A igreja está sendo arrastada para o pecado, deixar Jesus de lado para obedecer a lei, para ser salvo. Onde já se viu isso? E Pedro está fazendo isso, até Barnabé está fazendo isso. Eu tenho que tomar uma providência. Se esses pregadores, esses doutores da palavra de Deus, esses que foram levantados por Jesus Cristo, estão fazendo isso com a igreja, eu não posso ficar quieto. E você? O que você faria numa ocasião como essa? O comentarista da lição apresenta um caso, eu não sei se é hipotético ou não, mas ele diz que é na capital de Goiás, se não me engano. Uma igreja grande, tem um grupo grande de pessoas que está sendo influenciada por pessoas com um evangelho diferente. Está causando certo tormento na igreja. Aí ele pergunta, o que você faria? Você pode falar, vamos deixar o pastor fazer alguma coisa, né? A menos que você vá conversar com o pastor, tá certo? A menos que você vá conversar com ele e falar, pastor, o senhor já viu isso? Está acontecendo isso, pastor, isso é um perigo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Chegando já perto do final, eu quero dizer que nós temos responsabilidade com as almas dos nossos irmãos. Ou não? As almas dos irmãos importam para você? Importam? Se elas vão para o céu, vão para o inferno, fazem diferença para você? Foi por isso que Paulo atuou com dureza nessa hora. Então você pense agora na Igreja Batista. Imaginem judeus, pessoas eloquentes, entendidas do Antigo Testamento, chega aqui e diz isso para você. Não, você tem que se circuncidar, tem que circuncidar seu filho. Você não vai para o céu, não. Não, mas você não acredita que Jesus é o Messias? Eu acredito sim. Mas se você não obedecer à lei de Deus, você não vai para o céu. Jesus não vai resolver nada para você. Imagina alguém falar, era isso que estava acontecendo. Imagina acontecer isso agora. Parece tão distante no tempo, mas está no nosso meio, no meio evangélico, digo, com outras roupagens, outras feições. Por exemplo, olha, mas se você cortar o cabelo, você não vai para o céu, não. Não é assim? Hã? Não acontece isso? Olha, se você for para a praia, vá vestido. Não fique mostrando as pernas lá não, nem a barriga, porque senão você não vai para o céu. Ainda temos fariseus cristãos no nosso meio por aí. Que se você fizer isso, fizer aquilo, você não vai para o céu. Se você deixar de fazer isso, deixar aquilo, você não vai para o céu. Ainda temos. E se eles entrarem na nossa igreja, o que você vai fazer? É bom começar a pensar, porque pode acontecer, né? Ainda mais em condições, em circunstâncias de perseguição severa, como acredito que vai acontecer daqui até o final dos tempos, em que as igrejas, algumas igrejas de denominações vão desaparecer, vão parar de se reunir, e aquele punhadinho de fiéis que sobrar vai se reunir num lugar só, vai se reunir escondido,
e aquele punhadinho de fiéis vai ter gente de todas as denominações. É uma emergência. É como se reunir nos sepulcros na era do Império Romano, nas catacumbas. Então vai se reunir às escondidas e ali vai ter todo tipo de gente, todo tipo de ideia, todo tipo de, entre aspas, doutrina, e você vai ter que conviver com isso, com alguém no meio dizendo, peraí, quer dizer que lá na sua igreja vocês permitiam as irmãs se pintar, usar brinco, passar batom, cortar cabelo, permitia? Ai meu Deus, então não vai para o céu. O que você vai dizer nessa hora? Isso vai acontecer, tá? Você já está se preparando para isso? Bem, todo o capítulo 2, toda a história foi comentada. Até aqui foi mostrado o contexto que dá base para o assunto que Paulo vai passar a tratar com os Gálatas. A partir do capítulo 3, que nós vamos ver, se Deus permitir, a semana que vem, ele já se volta para os Gálatas, ele contou a história, os antecedentes históricos e as circunstâncias. Agora ele volta para os Gálatas. Ó, inconstantes Gálatas! Ele começa a dizer, isso que eu falei para vocês está acontecendo aqui, ó, no meio de vocês. Quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Aí Paulo começa a aplicar na igreja da Galácia aquilo que ele falou que estava acontecendo no mundo gentílico por aí. Bem, meus irmãos, voltando um pouquinho à história, a maioria dos estudiosos acredita que esse acontecimento aqui se deu antes do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é aquilo que está retratado no livro de Atos, capítulo 15. Nós não vamos ler, mas o que foi? Nesse Concílio de Jerusalém, os obreiros se reuniram, os apóstolos se reuniram para tratar da questão de evangelizar o mundo gentil sem precisar impor as regras do judaísmo. E todo mundo acredita que essa carta foi escrita antes disso. Isto significa que a atuação de Paulo foi decisiva para esse concílio. Que Paulo segurou as rédeas, fincou o pé e falou, não ao judaísmo, não, eu não vou voltar atrás, porque se eu voltar atrás, eu vou estar me qualificando novamente como pecador, e Cristo não é ministro do pecado, não, eu estou liberto, eu não vou voltar atrás. Paulo segurou as rédeas, fincou o pé, correu risco de morte muitas vezes por causa disso, por causa do evangelho, por causa de irmãos falsos. Ele segurou firme ali, e com isso ele conseguiu sustentar o evangelho da graça e da liberdade em Cristo no meio dos gentios, a ponto de o evangelho crescer, alcançou Roma, alcançou lugares muito distantes, e os judeus falaram, peraí, nós agora somos minoria, temos que conversar sobre isso. Aí ocorreu o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, e ali eles concordaram, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor mais encargo algum aos irmãos gentios, a não ser que se abstenham da carne, abstenham do sangue, da prostituição e dos ídolos. Não é isso? Foi esse o resultado do Concílio de Jerusalém. Mas me diga uma coisa, qual recomendação esse decreto de Jerusalém deu para os judeus que estavam procurando convencer os outros a guardar a lei de Moisés? Nenhum. Eles abriram as mãos para Paulo e os outros evangelizarem com liberdade os gentios, mas eles não olharam para trás e falaram, irmãos, vamos parar com esse negócio de Moisés, vamos parar com esse negócio de circuncidar e de guardar a lei, nós estamos em Cristo, não precisamos mais disso. Não fizeram isso. Eles deixaram as tradições dos judeus em pé e fizeram um decreto apenas tocando no assunto com os gentios. A igreja passa por problemas, irmãos, o negócio é muito sério. É muito sério. Então tudo indica que a atuação de Paulo levou a esse concílio de Jerusalém que mudou a visão dos gentios. A ponto, antes os judeus não queriam aceitar nem esmola dos gentios, os irmãos. Bom, irmãos, retratado está o contexto histórico disso tudo, para nós, a partir da semana que vem, começarmos a falar mal dos Gálatas, né? A gente já falou mal dos corintianos, né? Durante tantos meses, vamos falar algumas semanas falar mal dos Gálatas, né? Pena que nós não é um time de futebol, né? Dos galacianos, né? Para a gente falar assim. Meu pedido a vocês é, leiam essa lição da revista 2, leiam a lição 3 também, que é da semana que vem, e leiam o texto bíblico correspondente. Gálatas tem só 6 capítulos. Só 6, acho que são 9 lições. É só 6 capítulos. Leia.
vai facilitar muito, e você vai compreender muita coisa da história da igreja, do contexto da história da igreja, que se aplica nos nossos dias e responde a muitos porquês que ficam na nossa cabeça e que vão aparecer também. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, irmãos? Aproveite. Não estou dizendo que eu vou responder, só estou dizendo que você pode perguntar. Se eu vou saber responder, eu não sei. Não? Bom, dando 50 minutos. Obrigado, deu 50 minutos aqui.